Boa tarde, eu me chamo Isaac, eu sou aluno do quinto período de medicina, atualmente sou o presidente da Liga de Radiologia, e hoje a gente está aqui para mais um Jornadas Diagnósticas. Hoje a gente vai estar falando aí sobre doenças respiratórias, a gente trouxe dois convidados aqui, se apresentem aí, gente. Meu nome é Guilherme Kenui, eu sou aluno do primeiro período de medicina e é um prazer estar aqui hoje com vocês, começando esse momento aqui. Boa tarde, meu nome é Júlia Vasconcelos, eu sou acadêmica do quinto período do curso de medicina, também sou ligante da Liga de Radiologia, e é um prazer também estar aqui hoje com vocês. Então, hoje a gente vai falar sobre um tema, né, que nessas últimas semanas, digamos assim, até o último mês, ele tem sido muito importante, até mesmo aqui na nossa cidade, que a gente está falando de Patos de Minas, que é uma situação bastante alarmante, até mesmo por conta de temperatura, sazonalidade, que é a questão de que doenças respiratórias têm se tornado cada vez mais frequentes e mais significativas nesse ambiente que a gente está compartilhando, né? Eu queria ver o que que vocês têm a falar um pouco sobre mais geral mesmo, sobre essa questão de doenças respiratórias. O que que vocês entendem de doenças respiratórias? Quais são as doenças respiratórias que vocês acham que são mais relevantes? O que que um médico hoje na atualidade ele precisa se preocupar quando ele fala sobre doenças respiratórias? Eu acho interessante até você falar em relação à nossa cidade, porque Patos é uma cidade com clima seco e frio, né? Então, assim, é muito propício para esse tipo de doença poder permear de forma mais fácil, né? E como você disse também, né, a gente tem passado essa troca de tempo, né, como a gente pode dizer. As doenças respiratórias elas estão tendo um surto, né, tá tendo muito ultimamente. Eu mesmo tenho um histórico, tenho esse tipo de coisa, então tô sofrendo bastante com esse período agora. E acho que em relação a doenças respiratórias, assim, o médico hoje em dia ele tem que estar preparado para muitas coisas, né. A gente passou pela pandemia recentemente, né, da Covid-19 que transformou muito a questão das dinâmicas sociais. E, além do Covid, acho que até também questão de bronquite, sinusite também, que tá tendo muito ultimamente. E além das gripes comuns, né, as gripes comuns também que estão muito essas infecções virais, elas estão tendo uma incidência muito grande delas aqui na nossa cidade. O que que você acha disso, Júlia? Fala pra gente. O que que você pensa sobre? Bom, igual ele falou do período que a gente está vivendo no momento, né, esse período mais frio, a gente tem a tendência de ficar mais em ambientes mais fechados, em mais conjunto também, o que aí aumenta essa questão da transmissão dessas doenças, né, que a maioria são causadas por micro-organismos que são de fácil transmissão, principalmente nesse período em que a gente tende a manter os ambientes mais fechados e em maior aglomeração também. Essas 2 coisas que vocês falaram eu acho interessante, né, a primeira que ele falou é a questão do tempo. Tempo, eu falo em questão de sazonalidade. Essas doenças, elas são mais prevalentes em determinado período. É uma questão até mesmo de vigilância epidemiológica. Recentemente a gente tem estudado muito essa questão, o Ministério da Saúde, ele se preocupa muito com essa questão, que seria o quê? Em determinados momentos do ano, a gente tem doenças que são mais favoráveis de se apresentar nos pacientes e em outros momentos do ano elas são menos frequentes. Isso serve tanto para dengue quanto para outros tipos de doença que não necessariamente sejam infecções de vias respiratórias, né. Então, às vezes nosso paciente está com tosse, está com coriza ali até, sei lá, janeiro, março, abril. Aqui em Patos, por exemplo, é um pouco diferente, né, porque isso vai variar muito do local em que você estiver. "Ah, mas o Brasil tem uma temperatura, uma sazonalidade mais ou menos parecida". Não, não tem. Cada lugar vai ser uma coisa. No norte vai ter uma apresentação clínica diferente, no sul vai ter uma apresentação clínica distinta da do norte, e isso é importante, porque o médico que atende em cada região, ele vai ter que se atentar àquela doença que é mais importante no lugar que ele atende, e a forma como ele vai tratar e cuidar desses pacientes, e se importar de maneira diferente com essa questão. Então, não adianta você estar ali e não ter a questão dos dados epidemiológicos, que você sempre vai estar meio que à deriva. Você tá atendendo ali, aí você vê, sei lá, dengue, aí daqui a pouco chega um cara com sífilis, aí você: "Ué, não tô entendendo, o que que tá acontecendo aqui?". Não dá pra Aham. ter um parâmetro, né. E outra coisa que ela falou, que eu achei bacana, o frio você fica em lugares conjuntos. Por quê? Calor corporal, evitar local muito espaçado, lugar arejado. Porque que acontece? Venta frio e a pessoa não quer ficar ali no frio, ela quer um lugar mais fechado, um lugar ali mais tranquilo, que não bate um vento. E aí acaba que acontece essa aglomeração e contato pessoa a pessoa. A maioria dessas doenças elas são transmissíveis por gotículas, né, de saliva,
que você transmite quando você está conversando com outra pessoa, ou pelo próprio espirro, que seria essa reação fisiológica, ou até mesmo pela própria convivência no mesmo espaço. Às vezes que essa transmissão aérea acaba contaminando outra pessoa e isso faz com que aumente a disseminação. Aí, inclusive é por isso que a gente vê aí no PA, principalmente, tem muitos médicos, nossos professores, eu não falo por mim, né, até mesmo porque ainda não sou médico, mas a gente vê eles falando muito: "Nossa, cara, fui ali no plantão, tal, atendi, sei lá, 20 pacientes com influenza numa noite". Tipo assim, que é isso, cara? Nossa, 20 pacientes, mesma coisa, né. Aí você tem que pensar: "Pô, tô aqui num certo período do mês, faz 5 anos que eu atendo, 5 anos dá junho e ali aparece 20 pacientes com influenza", entendeu? Aí acaba virando um padrão. É, isso aí é até interessante você falar, porque eu fui na consulta com a pneumologista esses dias para trás e ela falou justamente dessa questão. Muitos pacientes que vieram começaram com influenza, né, com uma doença desse caráter, e acabou desencadeando até doenças crônicas, inclusive eu esqueci de falar do DPLC também, na hora que eu estava falando das doenças, que é outra que o médico de hoje em dia ele tem que se atentar bastante. Mas assim, esse quadro mesmo de ter questão da influenza e tudo, de estar, como que eu posso dizer? De ter essa maior incidência desses casos na época, durante esse período do ano, né. Bom, além disso, também cabe ao médico fazer uma anamnese e um exame físico adequado para conseguir fazer uma análise mais detalhada dos sinais e sintomas do paciente, para assim conseguir fazer um tratamento adequado, né? E conseguir orientar o paciente de forma adequada. Até mesmo avaliar a duração desses sinais e sintomas, porque para conseguir definir, né, se é uma infecção crônica ou infecção aguda, para você conseguir orientar seu paciente de forma adequada e conseguir tratar ele. É, isso aí é extremamente importante, né, o cara chega lá no seu consultório: "Tô tossindo faz 3 meses", você: "Não, é covid". Pô, pelo amor de Deus, cara. Tudo bem, tem algumas apresentações de covid, por exemplo, existe hoje em dia uma apresentação dele, uma complicação, digamos assim, que eles trabalham muito fora do Brasil. Aqui no Brasil eu nunca vi esse diagnóstico. Eles chamam de long covid, que seria tipo uma condição prolongada de covid. E aí, tipo, por exemplo, o paciente contrai a doença, tem as manifestações sintomáticas ali precoces, agudas. Então, tipo, tosse, coriza, às vezes dispneia, paciente ali com fadiga, astenia, miastenia de global, prostração, e aí depois o cara melhora ali, dá 5 7 dias, igual outra infecção viral, se bem que hoje em dia as infecções virais tá parecendo que tá aí no mês inteiro, né, o cara contrai a gripe ali e fica o mês inteiro doente. Mas essa apresentação deles, eles tratam tosse crônica como uma possível complicação de covid. Mas, em geral, aquilo que é comum é comuníssimo, aquilo que é raro é raríssimo na medicina, né, então você tem que levar em consideração que, pô, o cara tá tossindo há 3 meses, você vai pensar realmente numa infecção aguda, numa pneumonia? Às vezes pode ser, não tô dizendo que você tem que excluir esse diagnóstico, mas que você tem que pensar em condições que estão mais relacionadas com esse aspecto que ele te conferiu, então ele falou assim: "Pô, tô tossindo há 3 meses", você tem que pensar em, pô, vamos pensar na alergia, vamos pensar numa tuberculose, entendeu? Vamos pensar na doença que ela vai se manifestar posteriormente, não é uma infecção aguda. Ah, mas pode ser? Pode. Não tô dizendo que não. Na medicina tudo pode acontecer, né? Mas vamos pensar de maneira a seguir um raciocínio clínico. Ela falou: anamnese, exame físico, cara, o médico sem anamnese, exame físico, ele não faz nada. Ah, vou pedir um raio-x. Vai pedir raio-x pra quê, cara? Raio-x é exame complementar, serve para você excluir doenças, não para você dar diagnóstico. Então não adianta você pedir um hemograma completo não, né, porque hemograma já é completo. Mas, Uhum. tipo, não adianta você pedir um hemograma, um raio-x, uma tomografia, se você não sabe o que que você está procurando naquele exame. Então se você não sabe qual que é o sinal, o sintoma, aquilo que você quer ver ali, pô, não adianta você pedir. Tipo, por exemplo, vou pedir um raio-x para poder ver pneumonia. Beleza. Aí vem lá um raio-x normal. Aí você, pô, pelo menos não é pneumonia, então eu já excluí um diagnóstico. Vamos pensar no que sobrou aqui, entendeu? Uhum. Não, e assim, tem que olhar toda essa questão do contexto, porque hoje em dia a gente tem muitos médicos que eles não, eles partem quase que direto, dão mais atenção à questão de pedir o exame de imagem que fazer todo o procedimento completo, né, de questão do exame físico, observar o contexto do paciente, ver se ele já tem algum antecedente, alguma doença crônica, alguma coisa nesse sentido.
Então, Se fuma. exatamente, os hábitos de vida, esse tipo de coisa. Tem muito médico que já faz uma olhada, um olhar rapidamente e já vai e já pede o exame de imagem. E assim, dependendo da doença respiratória, ainda é muito difícil de fazer a diferenciação daquela patologia pelo exame de imagem, dependendo do que ele for pedir. É. Então, assim, tem que observar muito bem o que que ele está tratando ali na frente dele, para ele poder pedir o que for mais condizente com a condição do paciente, da pessoa. Além disso, também tem a questão de que no exame físico você vai conseguir observar algum tipo de esforço respiratório, Uhum. a utilização de musculatura acessória, característica de algumas condições específicas. Até mesmo na ausculta pulmonar também tem alguns ruídos que são mais característicos de infecções de via aérea superior ou infecções de via aéreas inferiores. Então, o exame físico, de uma forma geral, influencia muito no diagnóstico e tem muito médico que deixa passar essa parte. Diligencia essa parte. Eu falei também que é aquela questão, né? Pô, o paciente chegou no seu consultório. Ah, tô com dor de perna, tô com o braço quebrado, pô, tô com dor de cabeça. Cara, todo paciente, independente da condição clínica, merece uma ausculta cardiovascular e pulmonar. Uhum. Ponto. Ah, mas não, cara. Ele já teve que sair de casa pra ir lá. Pô, ele tá passando mal. E você não vai nem encostar no cara? Não dá. Até porque a gente não tá ali só para tratar a queixa principal, a gente tá pra tratar o todo do paciente. A medicina via Wi-Fi não funciona, cara. Sinto muito. Tem que encostar no cara, tem que fazer os exames, tem que perguntar o que que ele tá sentindo, você tem que fazer ele se sentir à vontade, ele se abrir com você. Pô, tem coisa que não é fácil de trabalhar, ué, disfunção erétil, depressão, doenças de cunho psiquiátrico, todas elas são condições que, se você não tiver uma boa relação médico-paciente, não adianta de nada. O cara tá lá, tá passando mal, tá com um problema, ele não vai te contar. Então a sua obrigação como médico é pelo menos deixar aquele cara ali à vontade pra poder te contar aquilo que ele tá sentindo, se tá muito ruim, se tem piorado. Porque se ele não te contar, cara, eu sinto muito, você vai fazer um diagnóstico errado, não vai tratar a condição dele, depois ele vai sair dali e vai sair e é aquela questão, né, medicina é muito boca a boca. Então assim, o cara sai dali de dentro e fala que você é bom. Uhum. Porque ele vai falar pra umas 5 pessoas ali, pra vizinha, pra vovó, pra mamãe, que, pô, esse cara é bom, me diagnosticou, resolveu meu problema, eu melhorei. Agora, se atenderem mal, um que você atenda mal, ele vai sair dali e já vai falar pra todo mundo, daqui a pouco é 10, 20, 30, é exponencial, entendeu? Uhum. Então, às vezes, você não abre, às vezes, o consultório por questões de marketing, de Instagram, não, isso é o que menos importa. O que mais vale mesmo é medicina boca a boca. Então, se você não encosta no seu paciente, você não tem uma boa relação médico-paciente, eu sinto muito. Você vai ficar com um médico ruim e vai demorar um tempo absurdo pra mudar isso. Porque é aquela grande lei, né? A primeira impressão é que importa. Uhum. A primeira impressão é que importa. Então, se você atende um paciente mal e ele já não se sente bem com o seu atendimento, os próximos também não vão. Principalmente se você for um médico que, por exemplo, vamos pegar uma saúde da família que faz um cuidado longínquo. Eu preciso ter uma boa relação com o meu paciente até para tratar, para saber, para facilitar na hora de tratar ele durante todo o tempo que eu vou permanecer ali dentro daquele posto de saúde, daquela UBS. E até nessa questão, até voltando mais uma vez na questão das doenças respiratórias, para eu saber, como, em tal época do ano o paciente está com tal coisa, então eu já tenho mais ou menos um contexto, porque eu conheço aquele paciente confia em mim, e eu já posso até facilitar o meu diagnóstico na hora de ver o que está acometendo a saúde daquela pessoa. Uhum. Então, aproveitando que eu tinha falado mais cedo, né, tinha comentado sobre Covid e tal, foi uma pandemia global aí que afetou milhões e milhares de pessoas, começou ali por volta de 2019, né, Uhum. ela vai ser caracterizada por um vírus novo, que vai ser uma modalidade diferente do Covid, o Covid inclusive tem famílias, apresentações e subtipos muito distintos entre eles, tem uns que não afetam humanos, tem ciclo somente animal, Uhum. e também nem sempre o Covid ele vai evoluir para uma SARS, né, que muita gente não sabe, eu acho que é SARS, mas SARS ela seria tipo uma síndrome aguda respiratória, que vai ser a complicação do Covid, né, que é aquele paciente que fica entubado, tem que usar oxigênio, o paciente tá realmente mal, aquele cara ali que você chega e olha assim, esse cara aqui eu vou ter que tratar ele o mais rápido que eu conseguir, porque senão ele não vai conseguir aguentar, não vai conseguir ter posterioridade, né, tem que conservar esse paciente. Então, aproveitando que a gente já tá aqui, né, falando de Covid, a gente trouxe umas imagenzinhas pra gente discutir e ver o que que vocês têm pra agregar pra gente sobre o Covid mesmo. Então,
Que vocês falam? Qual que é a visão clínica de vocês sobre o paciente que tem Covid? Tipo, vamos fazer assim, chegou um cara, sei lá, 22 anos, CLP, não tem nenhuma comorbidade, não fuma, é um paciente até relativamente jovem, não tem nenhuma doença subjacente, não usa medicamento contínuo, não tem alergia. Paciente ali tranquilo, não tem intervenção prévia, não fez cirurgia, nada. O que vocês me dizem? O que é a visão de vocês? Chegou esse paciente pra vocês, o que vocês vão fazer? Bom, igual a gente estava falando, para qualquer doença, a primeira coisa que a gente vai fazer para ter um diagnóstico vai ser a anamnese e o exame físico. Então, na anamnese, ele já vai referir pra gente alguns sinais e sintomas, por exemplo, tive febre, tô tossindo, coriza, eh, tô tendo alterações no meu paladar. E dentre outros sinais e sintomas que são bem característicos. Aí, além disso, vai fazer o exame físico no paciente, você pode ver algum ruído durante a ausculta respiratória. E aí, além disso, o Covid em si, ele tem várias formas de diagnóstico, né. O diagnóstico, normalmente, mais comum vai ser o exame suave nasal, né, que a gente vai Fazer um esfregaço, é. né? Faz um esfregaço ali. A partir dessa Nariz. questão nasal, além disso, a gente também tem o RT-PCR, que é outro exame que vai indicar pra gente a presença dos antígenos do vírus. Uhum. E, além disso, a gente pode utilizar também exames de imagem, né, que é o que a gente vai discutir hoje, pra avaliar essa condição. Igual ela comentou, isso aí tudo vai ser diagnóstico diferencial. Então, o paciente já chegou com essa apresentação clínica que ela falou, perda de paladar, perda de olfato, prostração, miastenia global, o paciente com febre, às vezes, pode haver ou não coriza, e você vai suspeitar de Covid ou de algum outro tipo de doença de cunho viral, né? Então, Uhum. você não vai pensar, nossa, já tem Covid direto. Então, pô, tem muitos vírus, existem milhares e milhares de vírus e todos têm uma apresentação sintomática mais ou menos semelhante. Então, você não vai pensar diretamente no Covid, só se, por exemplo, na época da pandemia, como, pô, É o tá contexto. em pandemia, o contexto acaba te direcionando. Uhum. Porque aí, se você diagnostica ele com Covid, você já tem mais ou menos uma noção. Se não, pelo menos você já, ou pelo menos não é Covid, né? Uhum. Então, pegou esse paciente, fez a ausculta, igual ela falou, você pode ou não ter alguma alteração, mandou pro exame de imagem. Qual que é o exame de imagem que você pediria? Vocês dois. Tomografia, raio-x, ressonância, o que vocês fariam? Pediria uma É, tomografia. uma tomografia do Tomografia? é, tomografia do Beleza. A tomografia é aquele negócio, relação custo-benefício, Uhum. né? Então, às vezes você tá num plantão ali, num lugar onde não tem tomografia, você vai fazer o quê? Entendeu? Uhum. Então aí você tem que ficar entre tomografia e raio-x. Raio-x padrão ouro. Então, chegou o paciente, você vai pedir um raio-x de tórax, PA e perfil, para poder ver onde está o acometimento, a que nível é esse acometimento, se tem espessamento, se tem opacidade, se tem alguma coisa. E a tomografia ela seria para uma análise mais profunda, e querendo ou não, tomografia é melhor do que raio-x. É inegável, né? Uhum. Então, assim, apesar, digo para a questão de visualização de imagem, porque em questão de custo-benefício, ser oneroso para o paciente, porque a dose de radiação da tomografia é muito maior do que a de raio-x. Então, é aquela questão, tomografia é melhor do que raio-x em questão de apresentação da imagem, mas você tem que ponderar para o seu paciente, pô, vou fazer ele gastar mais dinheiro com a tomografia? Vou fazer ele ser submetido a uma dose de radiação maior e desenvolver um câncer ou uma displasia, alguma coisa assim? Então você tem que ponderar. Então, se você tiver a oportunidade de fazer o raio-x e fazer o diagnóstico só com raio-x, raio-x. Não deu certo, vai para tomografia, beleza? Então, fez essa avaliação, pediu o raio-x do cara e veio desse jeito aí. Chegou ali para você lá a imagem, o radiologista esqueceu de mandar o laudo, ficou com sono, acabou dormindo, mandou isso aí para você. Falou, diagnostica, vê o que que tem aí. O que que você vê aí? Tá normal? É assim que é normalmente? O que que você vê aí de diferente? Aquela característica ali é bem de infecção viral, né, aquela posso falar com opacidade, né, da ali, no caso tô falando da primeira imagem, né, posso falar que tá mais uma opacidade ali, né, Uhum. aquelas regiões que a seta tá apontando, isso aí é bem característico de vírus, né. Sim. É a opacidade em vidro fosco. Ela é bem característica de pacientes também com essa condição e ela é Uhum. encontrada na maior parte dos pacientes. É. Então aqui a gente vai ver o quê? O paciente ele vai ter algumas questões de opacidade, né, que seriam essas áreas mais esbranquiçadas, que elas podem ser a presença ou de um exudato purulento, inflamatório,
ou própria atelectasia daquela região ali do pulmão, e olha mais ali para a região dos brônquios, da árvore brônquica mesmo. Ali vai ter um espessamento e tem umas bolinhas brancas em volta. Se você perceber, tem uma diferença de tonalidade entre a árvore brônquica e essas bolinhas. Essas bolinhas são linfonodos, que aí, por conta da exacerbação da resposta inflamatória, acontece que uma condição que a gente chama de linfadenopatia, que seria uma linfonodomegalia. Aumenta ali o linfonodo, ele fica maior por conta dessa responsabilidade viral. Porque, pô, você tá com um vírus ali dentro de você, o seu sistema imune tá tentando reagir, e o sistema linfático, ele tem uma participação no sistema imune, muito importante, inclusive, eles incham. Então, isso daí é muito mais indicativo da infecção viral que bacteriana, não que não possa ter na bacteriana, mas é mais característico de viral, pela utilização do sistema imune adaptativo, enfim, outras questões. Vai ter essa linfadenopatia. Se você observar, vai ter um espessamento da árvore brônquica, essas opacidades em vidro fosco, e naquela imagem ali não tá tão bom, mas existe também o que eles chamam de padrão faveolar, ou padrão em mosaico, que seria o quê? Ele fica parecendo como se fossem um favinhos de mel, por conta dessa segmentação e do espessamento dessa árvore brônquica, ela meio que cria uma segmentação do próprio lobo. E aí fica parecendo um vidro fosco mesmo, opacidade em vidro fosco barra padrão faveolar. Outra característica que a gente vai ter nessa primeira imagem é porque essas opacidades em vidro fosco que a gente mencionou, elas são bem características também de acometer os 2 pulmões, ou seja, ela vai ser bilateral e mais nessa região da periferia. Além disso, ela é uma característica muito importante, dessa fase mais precoce da doença, ela é uma manifestação que a gente encontra principalmente no início da doença. Uhum. Então, chegou lá o paciente com esses sinais e sintomas, vocês avaliaram ele, fez a ausculta pulmonar, cardiovascular, enfim, viu se tinha alteração, se não tinha, enfim, não convém ao caso, pediu o exame, veio esse raio-x, você não tinha tomografia, né, tomografia é boa, mas nesse caso você não pôde fazer, você pediu raio-x, veio raio-x pra você com essas apresentações, vocês falaram um pouco das apresentações, agora o que que vocês fazem com esse paciente? Vocês já bateram o martelo, falaram, esse aqui é Covid. Pediu o exame laboratorial, tá esperando, mas a clínica ali já tá te indicando. O que que você faz? O que que é o tratamento? Você manda pra casa, soro e água? Como é que vai ser? No caso, se já tá com o diagnóstico mais ou menos feito ali, você vai primeiro ver a questão dos sintomas, né? Tratar a questão sintomática, por exemplo, se tem febre, tratar a febre, dor, tratar a dor, inflamação, você trata a inflamação justamente para, né, para conciliar esse quadro, né? Já que o paciente já tá com essa doença. E questão de, né, mandar o paciente questão de hidratação, repouso, e esse tipo de coisa, né. E também isolamento, né, já que a gente tá falando as mesmas orientações que a gente já tem desde a época da pandemia, que a gente já conhece tão bem, né, questão de repouso, uso de máscara, tem até uma máscara específica, eu Então, é tenho qual PFF2 e a N91. porque tem esses tipos diferentes de máscara, então uso de máscara, isolamento e repouso, hidratação e tratar até o paciente quando ele estiver em casa também, ele tratar os sintomas que ele acabar tendo, por exemplo, que eu falei da febre, da inflamação e tudo, justamente para não piorar e para controlar o quadro ali do Covid, né, da SARS-CoV-2. Outra coisa muito importante também vai ser esse monitoramento, dos sinais vitais do paciente, por exemplo, da saturação de O2, né, para ir acompanhando. Então, esse paciente, basicamente, o que que acontece? O paciente sai do consultório do médico com dor, não pode. Então, tratar a dor, tratar a febre, tratar a hidratação, por exemplo. Se o paciente está desidratado, está com algum sinal de desidratação importante, fazer a estabilização clínica dele antes de mandar ele para casa, fazer as recomendações, soro de hidratação oral, seguir os protocolos de hidratação do Ministério da Saúde, A, B, C, enfim, dependendo da condição que o paciente chegar. Se o paciente tem alguma complicação crônica também, não deixar, aquilo complicar ainda mais o quadro que ele já tem, então ter atenção nessa e Sim, estabilizar. tipo, por exemplo, tabagismo, o paciente ainda tá com acometimento pulmonar e ainda tá fumando, não vai combinar, entendeu? Então eu falo pra ele: "Ô, pelo menos enquanto você tá fazendo tratamento aqui, vamos combinar de você não fumar", porque aí o cara vai ter abstinência com 1 semana e meia, 2. Então vamos falar assim: "Ô, são 7 dias aqui, vamos ficar tranquilo, parar de fumar esses 7 dias, depois você volta". Tipo assim, óbvio, vamos planejar pra que esse cara pare de fumar futuramente, né? Óbvio que se ele manifestar o desejo, enfim. Inclusive tem aqueles questionários que se faz pra poder ver se o paciente exprime desejo de parar de fumar. Mas eu falo, durante o período de tratamento,
tentar cortar essas variáveis. Se mora num lugar com muita poeira, fechar a janela, tirar os carpetes ali, se cuidar mesmo, realmente. Aqueles cuidados gerais que, no fim das contas, se você somar, aquelas pequenas atitudes importam para o tratamento daquele paciente. Então, basicamente foi isso de Covid. Vamos para a próxima? Aí, bora pra próxima. Vamos para a próxima, então. Basicamente, então, a gente vai falar aqui também um pouquinho de pneumonia, né? Acho que a população em geral tem um certo pavor com pneumonia, um certo estigma. Tipo assim, nossa, tá com pneumonia, daqui pra lá, brincadeira. Mas tem uma relação muito grande de uma piora, uma complicação e sintomas realmente graves e a pneumonia. E o conhecimento popular, né? O senso comum que a gente fala, tipo assim, a pessoa totalmente leiga, ela acredita que seja uma doença grave, né? A princípio, por exemplo, eu falo, por exemplo, que eu tenho familiar, porque eu já atendi paciente em ambulatório com pneumonia, e na cabeça dele, aquilo ali era, tipo, o fim do mundo, né? Então tem que estabelecer pro paciente que não, é uma doença grave, precisa tratar, mas não precisa desesperar também, até mesmo porque isso importa no prognóstico do paciente, né? O paciente desesperado, ele não evolui tão bem quanto aquele que tá mais tranquilizado, digamos assim. Então, chegou lá o paciente pra vocês, no seu, sei lá, vamos colocar um PA. Você tá lá no pronto atendimento, chegou lá o paciente com dispneia, tosse com dor no peito, uma tosse relativamente carregada, dispneia aos esforços, ali meio hipocorado, uma faces de dor. Não tá bem. Você vê que ele realmente tá com um nível de qualidade de saúde rebaixado. Beleza. Entrou pro seu consultório, o que que é a primeira coisa que você faz? Anamnese e exame físico. Exame físico. No exame físico, você pode ter escutado ali um sibilo, alguma coisa assim, mais discreto. Beleza. Exame de imagem. Pediu um raio-x, Raio-x. porque no lugar onde você estava trabalhando não tinha tomografia. Aí chegou ali essa imagem pra vocês. Porque, sei lá, o radiologista não estava ocupado, estava lá dando o restante dos exames, você precisava tratar esse paciente rápido porque ele não estava muito bem. Tá aí essa imagem. O que que você acha que importa e, digamos assim, chama a sua atenção? O que chama minha atenção é o espessamento da árvore bronquiolítica, igual a gente tinha falado na outra também, no caso anterior. O que mais me chama atenção, assim, de primeira é esse espessamento, né? A gente tá bem opaco, ele bem radiopaco aí. O que mais me chama a atenção vai ser essa consolidação branca ali mesmo no lobo inferior direito do pulmão, que vai ser indicativo, né, de pneumonia lobar, preferencialmente ali, acredito que bacteriana, né? É o que mais me chama a atenção nessa imagem, onde tá as setinhas. Então, basicamente aí, a gente tem esse negócio, essa questão do aspecto esbranquiçado ali no pulmão direito. Mas aí tem aquele negócio, toda vez que você for pedir um raio-x tórax pro seu paciente, você tem que pedir PA e perfil. Principalmente nesses casos, porque você não tá ali conseguindo ter uma definição muito boa, se é lobo médio, se é lobo inferior, se tá tendo realmente um acometimento bilobular, bilobar. Então você tem que realmente pedir ali o PA e o perfil para fazer essa avaliação. A outra coisa é o espessamento da árvore bronca que você falou. Isso pode ser sugestivo de diferentes coisas, esforço respiratório, enfim. Basicamente, então, esse paciente está com pneumonia, ele tem uma clínica compatível, ele tem exames de imagem que são compatíveis, especificamente lobar, você não sabe qual lobo que está sendo acometido, porque a gente não tem um perfil para confirmar, mas é um paciente que tem uma condição muito possível de uma infecção bacteriana que acometeu ali, enfim. Principalmente a gente sabe Streptococcus pneumoniae, que ele é o que mais acomete, inclusive é protagonista de outras diferentes doenças, tipo sinusite, enfim. Então, fazer o tratamento desse paciente agora. Tá com pneumonia, o que que você faz? Bom, considerando ser uma pneumonia bacteriana, né, a gente faz o tratamento com antibiótico terapia, repouso, hidratação, também monitoramento dos sintomas, né, também tratamento sintomático, e acompanhando o paciente. Ver se ele evolui com prognóstico ruim. É. Basicamente, então, fazer isso, né? Avaliar o paciente, fazer tratamento com antibiótico terapia, repouso, hidratação, e ver se o paciente está estável clinicamente falando. Ver pressão, frequência cardíaca, respiratória, e ver se ele não está evoluindo para a piora do quadro. Eu acho interessante essa coisa que você falou do pessoal acreditar que é uma doença muito, muito grave, uma pneumonia, porque eu tinha muito essa percepção antes de entrar para a medicina, de conhecer mais da área da saúde.
eu estava com uma suspeita de pneumonia, depois eu descobri que era uma bronquiolite, foi até esquisito ter uma bronquiolite, porque normalmente bronquiolite a gente observa mais, né, em criança, né, em pessoa de idade menor, mas no caso eu tive uma bronquiolite, e eu estava com essa suspeita de pneumonia e estava com essa, como que eu posso dizer? Com essa ansiedade, com essa preocupação de ser alguma coisa muito séria, mas eu acho que pode até ficar eh, de aviso para as pessoas também que com a tecnologia que a gente tem hoje, com todo o avanço da medicina, com a questão da saúde, pneumonia, graças a Deus, já é uma coisa que é mais tranquila de controlar, que é mais tranquila, assim, de É tratar. tratável, né, É cara? tratável, porque às vezes muita gente trata como se fosse uma coisa extremamente difícil de tratar, né. E assim, dependendo, igual o paciente grupo de risco, aí realmente acaba sendo mais grave, mas já é uma coisa que a gente tem um controle melhor do que alguns anos atrás, né, justamente por causa dos avanços da medicina e do avanço na percepção de como a gente percebe as doenças respiratórias. Sim. Então, esse foi mais um Jornadas Diagnósticas, gente. Eu agradeço muito por todos que estão vendo, por tudo que se a gente pôde agregar com alguma coisa, mesmo que de maneira mais superficial. Lembrar vocês também que a gente não é médico, a gente é estudante de medicina, a gente tem contato com a medicina direto, mas a gente não tem essa experiência de estar lá na prática todo santo dia. Óbvio que a gente tem experiência, mas é uma experiência ali que está progredindo conforme vai acontecendo o curso. As experiências são diferentes, vai ter gente que sabe mais, gente que sabe menos. Vai ter gente que já teve a oportunidade de atender pacientes com esses quadros clínicos. Então agradeço muito a presença de todos vocês e peço para os nossos convidados se despedirem. Então, boa tarde a todos, né, eu tô muito agradecido de ter essa oportunidade, né, eu como sendo do primeiro período, é muito interessante a gente ter esse contato, né, ver em relação a coisas que talvez eu não teria tanto contato assim, porque eu ainda não, por exemplo, os ambulatórios, eu ainda não tenho contato com ambulatório, né, o meu contato maior com questão de patológica mesmo é nos postos de saúde, que a gente vê muito caso, assim, as coisas mais cotidianas. Então agradecer por essa oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre isso, estudar mais a respeito disso, que é uma coisa que a gente vai ver mais no futuro também, no meu caso, né. Relaxa, cara, foi participação incrível aí. Obrigado pela presença. Obrigado. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Não vou falar Tá nada, não certo, tem mais super inglês. tá certo, mas muito obrigado, gente, pela presença de vocês 2. Que isso. Muito obrigado à equipe toda também, e é isso, espero ver vocês de novo daqui a um tempo. Acompanhe Obrigado. nós nos próximos capítulos. É. Ah, e lembra também de seguir a gente no Instagram, lacru.unipan, Uhum. e também o Instagram da Magic Imagem, que aí tá conferindo essa estrutura toda incrível que a gente tá tendo essa oportunidade. Inclusive os médicos aí de extrema excelência. Se você precisar de um exame de imagem aqui, é incrível. Gente, muito obrigado e até a próxima. Próxima.